Livro do profeta Jeremias, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Profeta Jeremias, 14, 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo: os que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis a espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua bondade. Os irmãos podem sentar, o pastor já orou. Eu estava lendo essa passagem. Essa passagem ela refere ao tempo anterior ao cativeiro, né? Israel já tinha ido ao cativeiro, e agora, o Senhor está me enviando o povo para o cativeiro, o povo de Israel, e eu, lendo essa passagem, eu me lembrei do nosso tempo hoje. Israel tinha uma promessa de Deus, uma promessa de uma terra que manda leite e mel. Eles entraram na terra, peregrinaram 40 anos no deserto por conta da rebeldia, e depois eles conseguiram entrar na terra prometida. E aí, quando entraram, eles fizeram tudo o que Deus falou para eles não fazerem. Nós vemos o Brasil, que é um país basicamente cristão. Grande parte do povo se diz cristão. Cristãos católicos, cristãos espíritas, cristãos evangélicos, mas que se dizem cristãos. Ou muitos nem frequentam, não, sou cristão. Boa parte. E para nós existe uma bênção também, né? Quando o povo do Senhor busca a bênção, Deus começa a derramar a bênção. Mas e por que a gente está vendo tanto conflito? Por que a gente está vendo tanta coisa errada? Tanta aberração. Coisas que Deus chama de pecado, que o homem chama de modernidade. Agora as coisas, é um novo tempo, as coisas são diferentes. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, é igualzinho. Não mudou. Por quê? Porque isso vem da natureza pecaminosa do homem. Nós pecamos, nós transgredimos, mas nós queremos de Deus só a bênção. E aí, essa passagem aqui, o versículo 11, disse mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. É a terceira vez que Deus fala com o profeta Jeremias. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver. 3 vezes Jeremias ora, intercedendo pelo povo, e Deus fala: não ore esse povo, porque eu não vou abençoar. Por quê? Às vezes nós estamos orando por alguém que não é que ela está no erro, mas ela tem um coração pecador, ela tem um coração inclinado para a maldade. Há pessoas que estão aí fazendo coisas erradas e um dia Deus vai lá e trabalha. Mas tem gente que tem um coração tão perverso, tão inclinado para a maldade, que Deus fala: não ora por esse povo não, porque isso aí eu não vou abençoar. Porque Deus não vai abençoar quem não quer mudar. Eu atendo muita gente que está em angústia. Pastor, eu preciso mudar. Eu tenho uma inclinação para tal e tal e tal pecado. Mas eu quero mudar. Ora pela minha vida. Eu não estou conseguindo, eu não tenho forças.
E aí, nem toda a gente sabe o final, mas quantos que eu já orei nesses anos, que tem falado, pastora, obrigada pela oração, eu consegui me libertar. Meu Deus. Então, tem gente que tem realmente o desejo de mudança. Agora, tem pessoas que não querem mudar. Elas simplesmente não querem mudar. Então, Deus fala com ele, não olhe por esse povo para bem. Então, ele diz, antes um pouquinho do versículo 10, o primeiro que nós lemos. Assim diz o Senhor acerca deste povo, eis que tanto amaram o afastar-se e não detiveram seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles. É a pessoa que ama fazer o mal. Eu faço o mal e amo fazer o mal. Eu já ouvi pessoas que falam, eu penso assim, eu quero assim. A pessoa, ela está determinada a cumprir o mal. Às vezes você erra, todos nós erramos. E você se entristece quando você sabe que você errou. Você fica constrangido quando você não quer fazer uma coisa e acaba percebendo que já está fazendo de novo. Há esse constrangimento. Na vida de quem teme a Deus, há esse constrangimento. Você pensa em fazer e você fala, Senhor, por que eu fiz isso? Não devia ter feito dessa maneira. E você sente o pesar no seu coração. Sente seu coração, né, angustiado. Senhor, eu não quero fazer mais isso. Mas tem gente que não. Deus fala que eles amaram afastar-se. Eles estavam se afastando de Deus porque eles queriam se afastar de Deus. Eles queriam. Tem uma passagem em que o profeta repreende e as mulheres falam, porque elas estavam oferecendo sacrifício à deusa dos céus. E aí o profeta vai repreendê-las e ela fala assim, os nossos maridos não estavam conosco quando nós oferecemos os sacrifícios e os holocaustos? Elas não estavam sozinhas nisso. Os maridos também estavam ali, ou acobertando ou fazendo vista grossa. E aí os filhos começaram também a ver a mãe fazer e começaram a acompanhar. E a nação foi se corrompendo. Então nós precisamos tomar uma posição na nossa vida. O que eu quero? Eu estou vendo tudo aí. É cada absurdo. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, você nunca vai ver tudo. Você nunca vai ver o tanto de maldade, o nível de maldade a que uma pessoa pode chegar. Você não vê. A gente vive, eu já vi que os cabelos brancos mostram os anos. Mas e daí? Você está vendo maldade sobre maldade sobre maldade e as pessoas querendo hoje em dia não é só praticar a maldade, é normalizar a maldade em forma de lei. Quantas leis que estão aí para normalizar crimes hediondos? Não vamos entrar em mérito, porque é tanta coisa, não vale a pena. Nós estamos aqui para falar da palavra. A maldade é maldade, a perversidade é perversidade. Então Deus diz, quando jejuarem não ouvirei o seu clamor. Tem gente que está jejuando, eu estou jejuando. Mas está mesmo. Há quebrantamento no coração, há desejo de mudança. Porque, veja, o jejum não é um sacrifício que você faz para conseguir alguma coisa. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Você não faz jejum, eu vou fazer um jejum porque eu quero alcançar uma bênção. Não! Quando você faz jejum, você quer uma bênção, então você vai jejuar para Deus quebrantar o teu coração e para você se preparar. O jejum é um preparo para a nossa carne. Quando eu jejuo, eu quebranto a minha carne para que ela não prevaleça e que o Espírito de Deus possa me dar a direção. Tanto para eu saber executar o que eu preciso executar, quanto para eu, depois de receber a bênção, saber como me conduzir. Amém. Então eu tenho que ter esse entendimento. Jejum é para isso, quebrantamento da carne. Você fica sem comer, que é uma das necessidades básicas do ser humano. Então você fica sem comer para que o teu corpo fique subjugado ao teu espírito. E aí você vai se fortalecendo em Deus. Amém. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei. Não adianta você chegar com uma oferta e colocar no altar. E se o teu coração está amargo diante de Deus, se o teu coração está distante de Deus, você não compra Deus com oferta, você não compra Deus com dízimos. Isso você faz por amor, por voluntariedade, que a oferta que Deus se agrada é aquela oferta que você faz com amor.
com alegria no teu coração para cooperar com o crescimento da obra. Então, aí, quando Deus começa a falar que não está recebendo nada, aí o profeta Jeremias tenta usar um outro argumento para falar com Deus. Ele diz, versículo 13, então disse eu, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem, não tereis espada e não tereis fome, antes vos darei verdadeira paz neste lugar. Jeremias, né? Eles estão profetizando falsamente, mas o povo está querendo ouvir isso. Se eu estou fazendo uma coisa errada e alguém vai me fazer um elogio dizendo que Deus vai me abençoar e eu tenho consciência que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu só vou aceitar aquela palavra ali se eu estiver querendo continuar na maldade. Não é assim? Uma vez eu estava com uma irmã, num lugar aí onde nós tínhamos ido orar, e a irmã, a gente estava conversando com ela e tudo sobre a vida dela, que ela precisava colocar a vida dela no altar, estava vivendo uma vida de adultério. E aí chegou lá entre aspas, profeta, e começou a profetizar para ela. Eu olhei assim e falei, troquei saindo aqui, nem guardei o que o profeta falou. Sabe, profetizando bênçãos, como ela, uma serva amada e tudo. E eu falei, gente, a mulher está totalmente no pecado e por enquanto ela não quer mudança, ela não quer largar essa vida. Então, às vezes, a pessoa não está ligada com Deus, ele está profetizando falsamente. Por quê? Porque as pessoas gostam, profeta que é profeta, entre aspas, ele sabe o que as pessoas querem ouvir. E aí ele fica até famoso, porque você começa a ministrar bênção aqui, bênção ali, bênção acolá. Deus vai tirar isso, Deus vai te dar uma carta, Deus vai te dar um carro. Opa, vou lá para ele ministrar na minha vida também. Só que ministração falsa, de palavra que Deus não falou, Deus não cumpre, Deus não honra. Amém? Deus só vai honrar aquilo que ele falou. Então Deus vem aqui e mostra para eles que ele vai castigar tanto o profeta quanto aquele que deu ouvido ao profeta. Porque ele deu ouvido, porque ele queria ouvir aquilo, porque o coração dele estava inclinado para a maldade. Verso 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. Eles falaram que não vai ter espada nem fome. Deus já tinha dito que ia destruir. Por quê que era tão sério isso? Deus tinha falado com o povo que ia destruir o povo por causa do pecado. E que eles seriam levados em cativeiro. O que Deus queria quando ele advertiu o povo? Que o povo se humilhasse, se arrependesse e mudasse de caminho. Correto? Para isso Deus avisou, olha, vai acontecer. Tanto que um pouco antes do cativeiro, Deus fala, o povo está fazendo um reparo no templo, a mando do profeta, do rei Josias. E quando eles, fazendo a arrumação, eles encontram o livro da lei. Aí levam até o rei e leem o livro diante do rei. O rei rasga as suas roupas, se humilha e manda buscar uma profetisa, mulher de Deus, para que seja consultado para ver o que Deus tinha falado. E Deus fala, olha, o que eu falei eu vou fazer por causa da maldade do povo, mas eu não vou fazer nos teus dias porque você se humilhou. E ele se humilhou e durante o reinado dele ele ficou combatendo durante todo o tempo a idolatria, a feitiçaria, a maldade, mandou reformar a casa do Senhor. Só que quando ele morreu, os filhos dele não tinham se convertido, não aprenderam com o pai e fizeram maldade, e aí veio o cativeiro. Quando Deus está corrigindo o povo, não é porque Deus está com raiva do povo, é porque Deus está querendo que o povo se converta, que o povo mude, está dando para as pessoas uma orientação. Você está caminhando num lugar, tem um buraco ali na frente, você está caminhando no buraco, aí você puxa, opa, às vezes não dá tempo para muita coisa, você pega a pessoa e puxa com força. Já aconteceu com você? De ter que, dar um puxão às vezes de uma criança, você puxa rapidamente, às vezes dá aquele sulavanco, a pessoa se assusta, mas é para quê? Para proteger. Você não vai deixar a pessoa que você ama, uma criança, ou até a pessoa que você não conhece, cair no buraco, se você pode tirar. Sai daí, cuidado.
Eu me lembro de uma irmã que frequentava conosco, ela morava aqui próximo, naquele prédio aqui da frente. E um dia ela saiu aqui da igreja, quando ela foi atravessar aqui, em frente à adega, quando ela foi atravessar ali, aí ela só viu o homem chegar e pôr a moça na frente dela, e ela tomou um susto, com o braço dele veio aqui assim, e bateu-se nela, e ela, aí quando ela olhou, o motoqueiro, ele tinha subido aqui a rua e virou com tudo. Foi o tempo dele fazer assim, ela deu um passo para trás e ele passou rente. Falando, pastora, se aquele homem não, eu não tinha visto. Se aquele homem não tivesse colocado o braço na minha frente, eu tinha sido atropelada. Porque não daria tempo, era o tempo de eu dar mais um passo e ele ia ficar bem na direção do motoqueiro. Então, às vezes, é isso que Deus está fazendo com a gente, tentando fazer isso conosco. Só que tem gente que ela é resistente à correção e ela continua prosseguindo. Por quê? Porque o coração dela está inclinado para a maldade. Então, quando a gente vê no nosso país, no mundo inteiro, mas vamos falar do nosso país. Nós moramos aqui no Brasil, vamos falar do nosso país. Então, quando você vê a maldade crescendo, tanta coisa, tanta perversidade, tantos absurdos, e ainda tentando transformar isso tudo em lei para beneficiar, né, quem está fazendo coisas erradas, aí você tem que fazer o quê? Orar. Nem sempre vai adiantar você. É claro que você vai fazer a sua parte enquanto cidadão, fazer o correto, mostrar para os teus filhos, para os teus sobrinhos, para os teus netos o que é correto, para os teus amigos mostrar o que é correto. Agora, o restante é com Deus. Mas nunca deixe de orar pela tua nação. Sabe por quê? Deus manda o povo de Israel orar por Israel e fala, orem pela paz de Israel, porque na sua paz vocês terão paz. Quando vocês forem transportados, olhem para o lugar onde vocês forem transportados, porque se tiver paz lá, vocês vão ter paz. Eles foram para o cativeiro, mas lá eles tinham que orar pelo país onde eles estavam, porque se não houvesse guerra lá, eles estavam em paz. A mesma coisa, nós temos que orar pela paz do nosso país, para que haja uma mudança, para que o mal não consiga prevalecer. Porque se o mal prevalece, todos nós sofremos. Às vezes entra um poder em alguma região, prefeitura, governo federal, que você não queria que fosse. Mas aí você vai ter que orar por ele também, querido. Você vai ter que orar por ele também, meu querido. Você tem que orar. Sabe por quê? Porque se ele fizer o mau governo, você sofre junto. Aí não adianta você falar bem feito para você que votou nele. Não, você está sofrendo junto. Você não vai dizer isso com sabedoria. Você está sofrendo junto, então a gente tem que orar, se humilhar, se colocar diante do Senhor. Todo dia, quando for fazer suas orações, ore pelo nosso governo, ore pelo nosso governo estadual, federal, municipal, ore pelas autoridades do nosso país. Porque quanto mais você ora pela autoridade do país, mais existe a possibilidade de Deus ter misericórdia de nós e levantar homens e mulheres capacitados que possam pelo menos influenciar. Se não vai mudar 100%, porque não vai, a palavra diz que não vai, que no final dos tempos os homens serão maus, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, mas pelo menos você vai ter uma vida mais tranquila. Então nós precisamos orar e buscar de Deus esta bênção, esta graça, esta paz. Em nome de Jesus. Eu até notei quando eu estava lendo essa passagem, se os pais dão uma boa criação e os filhos seguem os perversos, quem vai ser cobrado? Os filhos ou o pai? O pai deu uma boa criação, mas o filho se rebelou e foi seguir pessoas perversas, amigos perversos. Quem vai ser cobrado diante de Deus? Os filhos. Os filhos. Os pais fizeram a parte dele. Então, quando um profeta estiver profetizando e mandando conserto, Deus, e a pessoa não se converter, quem é que vai ser cobrado? Quem foi rebelde. Deus nos dá a direção, mas tem gente que não quer aceitar aquilo que Deus está falando, prefere ouvir falsos profetas. Quando Deus usa a palavra, a própria palavra para falar conosco, Deus está nos ensinando. Teve um falso profeta que diz, não é assim não. Isso aí também tem que mudar algumas coisas na Bíblia, porque a Bíblia já é ultrapassada. E aí começa a rejeitar o ensinamento, rejeitar o conhecimento. E a pessoa prefere estar ouvindo a falso profeta, porque está falando aquilo que está segundo o seu coração. E Deus vai tratar a cada um, tanto os falsos profetas quanto
as pessoas que se rebelaram contra a palavra e vai tratar na vida de cada um. Naum, o livro do profeta Naum, é lá depois de Miqueias, capítulo 1, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Só até aqui. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então, às vezes a gente acha que a pessoa está sofrendo. Não. Deus sabe quem é culpado e quem é inocente, porque só Ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Então, se há maldade, você pode disfarçar para todo mundo. Tem gente que ela é acima de toda suspeita para nós, mas Deus está vendo o que essa pessoa está tramando, quais são os ardis, quais são as trapaças que a pessoa tem. Então Deus olha cada coração, Deus observa cada um de nós, e Ele vai nos tratar segundo o nosso pecado ou segundo a nossa santidade. Amém? Não quer dizer que o justo não sofre, o justo sofre também. O justo também vai sofrer, porque nós estamos numa terra cheia de maldades. Mas eu estou falando do tratamento, principalmente no tocante às coisas eternas. Porque tudo isso aqui vai passar. Joel, profeta Joel, um pouquinho antes de Naum, profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, do 12 ao 17. Olha o que Deus, a ordem que Deus deu ali, através do profeta Joel, acerca do povo que estava em trevas. O que Deus queria que eles fizessem? Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o convite é a um clamor, a chorar na presença de Deus, a buscar, a se santificar. Santificar é separar-se do pecado. E tem gente que diz que isso é para o Antigo Testamento. Eu já ouvi pessoas falando: olha, essa questão de jejum, de muita oração, isso era coisa do Velho Testamento. Jesus já pagou o preço por nós, não precisamos disso. É aquela história que eu acabei de falar. A pessoa escuta e entende aquilo que ela quer entender. Jesus pagou o preço da nossa salvação. Não quer dizer que eu não precise rejeitar o pecado. Vamos ver rapidamente, eu vou ler alguns versículos. Mateus 3:2. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Vamos então para o Novo Testamento. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem falou isso? João Batista. Quando ele estava preparando o caminho do Senhor, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O governo de Deus está aqui, através de Jesus. Jesus já estava na terra. O reino de Deus já é chegado aqui. Agora você tem que se arrepender para você entrar nesse reino. Não é de graça. Não é porque Jesus pagou lá o preço, é de graça no sentido, porque ele foi dado de graça, mas você também tem que fazer a sua parte, que é se converter, se arrepender e se colocar na posição de filho.
Mateus 4,17. Aí pertinho, capítulo 4, versículo 17. Agora Jesus falando. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha aí, a mesma palavra que João Batista fala, agora Jesus fala. E aí, João Batista se foi, Jesus se foi, logo depois, Atos dos Apóstolos. Exatamente. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se não houver arrependimento verdadeiro e sincero, não tem dom do Espírito Santo. Tem gente que entra na igreja, mas não recebe nada de Deus. Deus não trata com a pessoa porque não houve arrependimento sincero. Ela foi à frente, entregou a vida para Jesus e saiu do mesmo jeito. Entrou e saiu do mesmo jeito. Aí vem um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a pessoa escutando a palavra. Participa de escola bíblica, de estudo bíblico, participa de faculdade de teologia, não se converte. Eu já vi pastoras dando testemunho que veio se converter depois de ter terminado a faculdade de teologia. Não é o conhecimento que te salva, o conhecimento vai te dar maturidade, vai te dar capacitação. Mas é o quebrantamento, o arrependimento que vai te dar uma conversão verdadeira, para que você possa caminhar segundo as Escrituras. Amém? Amém. Atos 17:30. Aí nós vamos ver aqui Paulo falando em Atenas. Porque mas quando se fala em João e fala em Jesus, a pessoa fala, não, mas depois Jesus não tinha feito o sacrifício ainda, depois ele fez o sacrifício. Então, a Bíblia diz, João 3,16, veio para o que era seu, não, desculpa, esse é 12, de Lucas, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio em Jesus. Então eu tenho vida eterna? Essa é o que entra na cabeça de algumas pessoas. Mas não é isso que a palavra está falando. Crer não é simplesmente dizer, eu sei que Jesus Cristo veio e morreu na cruz por mim e agora eu estou salvo. Não é só isso. Crer é compreender o que Deus falou e se sujeitar. Porque não adianta eu dizer que eu creio em alguma coisa e eu não faço. Vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui prático. Você às vezes, eu creio que vai dar tempo de eu chegar até ali embaixo, até em tal lugar. Eu fui lá buscar a irmã hoje, falei, não, mas daqui a pouco a gente chega aí. Eu espero daqui alguém aqui e já vou chegar aí. Mas eu sabia que ia. A lógica era, eu vou chegar lá, a não ser que houvesse, é claro, né, alguma imprevista no meio do caminho, mas eu saí para chegar lá. Agora a gente fala, não vai não, porque não vai dar tempo. A pessoa parou antes, ela de repente até dá, ela sabe o que tem que fazer, mas ela parou. Ou tem gente que acha que as coisas vão acontecer sozinhas. Não tem gente que é assim? Não, eu estou aqui esperando, eu estou orando para Deus me dar a minha casa. Foi trabalhar? Não. Eu estou orando porque eu quero comprar um carro. Então, você está trabalhando? Não, mas eu estou orando aí, Deus que estou jogando na loteria aqui, quem sabe eu ganho. Estou jogando. Tem muita gente, ainda mais hoje, tem muita gente jogando. Estou apostando para poder ver se ganha. Aí perde o dinheiro, o pouco que tinha, e não ganhou, e aí? Tem gente que está querendo casar, mas não está nem preocupado em si, em relacionamentos, em conversar com pessoas, em se preparar para o casamento. Né? Você tem que se preparar para casar. Não é assim. Não sabe fazer nada da vida, não consegue sustentar uma casa. Eu vou casar como? Então a pessoa falar que crê numa coisa, ela tem que crer, ela tem que ter certeza, ela tem que ter convicção, porque aí ela vai ter forças para seguir em frente. Amém? É fácil? As coisas vieram da sua mão, da sua vida de mão beijada? Veio de mão beijada? Não. Só Deus é que sabe o quanto, né? Só Deus é que sabe o quanto que a gente luta, né, irmã? Como é difícil, hein? Como é difícil. São lutas. E aí a pessoa acha que no mundo espiritual é de graça, Jesus é Deus de graça, a salvação é de graça.
Graça, porque foi misericórdia, porque não é o sangue que correu ali no Calvário. Era o sangue de um justo correndo no teu lugar. Mas você tem que tomar posse disso e se sujeitar e receber o reino de Deus, o governo de Deus na tua vida. Reino é isso. Jesus anuncia o reino, João Batista anuncia o reino. Reino é governo. Quando se fala de um reino, está se falando de um governo, de um poder. Então o reino de Deus é chegado. Então esse poder, esse reino tem que governar a minha vida. Mas eu tenho que permitir. Porque tem gente que mora num país, mas não aceita seguir as regras do país, quer fazer tudo do outro jeito. Sai de um país, muda para o outro e não quer seguir as regras que estão lá. Isso você vê muito hoje na internet, às vezes em vídeos, a pessoa vai para um outro país, mas chega lá, ela não quer se sujeitar às regras, às normas, e aí? Acaba sendo deportado. Ah, mas não, você não seguiu as regras, você foi para um outro lugar e não seguiu, você vai na casa de alguém, você chegou lá, você tem que respeitar as regras da casa. Um dia eu fui visitar uma cunhada minha, e ela estava doente, aí nós fomos lá visitá-la, e quando eu cheguei lá, eu sei que ela, na casa dela, ela não usa sandália, não usa nada dentro de casa. Ela tem um chinelinho dela dentro de casa, mas ninguém lá entra de sapato. Aí quando eu cheguei e fui tirar, ela, não precisa tirar não. Eu falei, claro que eu vou tirar. Eu sei que aqui ninguém anda de sapato na rua, então eu não vou fazer diferente. Eu tirei, aí ela correu, me arrumou o chinelo, aí nós entramos e ficamos lá, conversamos, orando. Porque a norma da casa tem que respeitar. Não é porque na minha casa eu não faço, que na sua casa eu não vou fazer. Lá eu tenho que respeitar a norma da sua casa. Se eu entro na sua casa, eu me sento, eu fico ali. Você falou alguma coisa, a gente, vamos orar? Vamos. Pode orar? Posso, então tá bom, pode orar nos quartos. Mas senão eu não vou entrar. Cada um tem que respeitar as normas do determinado lugar. Quem é o rei, quem é que manda, quem é o governo, qual é a autoridade. Então aprenda a respeitar as normas do reino de Deus através das Escrituras. Conheça, se informe, aprenda para que você possa se sujeitar ao reino de Deus na sua vida. E lá no final ainda tem, eu li já, Atos 17:30, eu li? Sim. Tá. Tem mais. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Todos os homens, em todos os lugares. Arrependimento, é o que Deus quer de nós. E aí, se você for ver lá nas cartas de Apocalipse, daí eu não vou ler já para não alongar demais, de capítulo 2 e capítulo 3, Deus chama o povo ao arrependimento. E isso é uma carta escrita lá para o final dos tempos. Deus fala com João, mas uma revelação que é lá para o final dos tempos. E o convite é quê? Arrependimento. Arrependam-se. E outra, Deus também não está falando com os gentios aqueles que não são crentes, não. Ele está falando com o povo de Deus, porque as cartas são para as 7 igrejas da Ásia. São igrejas que foram formadas após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus, após a descida do Espírito Santo. E essas igrejas também tinham problemas. E aí o Senhor manda João escrever para que eles se arrependessem. E essas cartas nós sabemos que ela tanto foi para aquelas 7 igrejas, como ela é também para o final dos tempos. Em todo momento, você tem que se arrepender. Você é cristão, você se converteu, mas está fazendo coisa errada, se arrependa. E busque a Deus, e clame ao Senhor, e procure ter uma vida com Deus. Qual é o seu tempo? Qual é o seu momento devocional? É meio-dia? Eu estava visitando a irmã lá e o relógio tocou, ela falou, pastor, é a hora de eu ler minha Bíblia. Então, é o teu tempo devocional. Você tem que ter um tempo devocional. Se é meio-dia, se é meia-noite, se é 1h, se é 3 da manhã, se é 4, amém. É o teu tempo, é a tua hora. Separe um tempo para Deus. Nunca deixe de ter tempo para Deus. Você tem tempo para tudo. Você arruma uma hora extra na sua agenda, se alguém te pediu. Agora, pouco antes de ir para o culto, 2 pessoas falaram comigo. Aí eu marquei um para amanhã, 10h30, outro para... Esse foi sobre a conversão, né? Alguns detalhes que a gente tem que acertar para a conversão. E uma outra pessoa para terça-feira. Terça-feira eu vou conversar com o pastor para ver se a gente consegue fazer. Então você arruma tempo na tua agenda, você abre uma brecha na tua agenda quando precisa realizar alguma coisa. Não é assim que faz? E para Deus?
Qual é o tempo que nós estamos dedicando para Ele? Para ler, para ouvir e para adorar. Aliás, ler, orar e adorar. Você que sabe do seu tempo. Não estou aqui para dizer quantos minutos você deve orar por dia, quantas horas você deve orar por dia. Mas eu estou te falando, separe um tempo para Deus. Porque Deus não vai ter por inocente. Nós já lemos isso aqui hoje. Ao culpado, Deus não tem por inocente. Então, tudo que nós tivemos que fazer, nós temos que fazer diante do Senhor, compreendendo que Ele está ouvindo as nossas orações e está ouvindo também os nossos erros. Então, que prevaleçam diante do Senhor a nossa busca, a nossa sinceridade, a nossa seriedade, a nossa responsabilidade para com as coisas eternas. Amém? Amém. Vamos orar. Baixa a cabeça. Querido e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho.